Olá, como é que você está? Tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que é um prazer muito grande poder estar com você aqui neste momento para que nós possamos falar de um assunto importantíssimo. Nós sabemos que nós, os homens, assim também como as mulheres, nós temos os nossos traumas, os nossos dilemas, as nossas dificuldades. Muitas vezes algumas pessoas olham para nós, os homens, e acham que os homens, por causa da imagem que alguns passam, eles conseguem ter uma vida muito tranquila, muito em paz. Mas esta não é a verdade sobre a vida de alguns homens. Existem muitos que estão enfrentando problemas dificílimos em suas vidas, mas o pior de tudo isso é que muitos permanecem no mais completo silêncio, sofrendo as suas dores, as suas angústias, as suas tristezas e não compartilham isso com ninguém. Quando você não compartilha os seus sentimentos, quando você não compartilha as suas dores, os seus traumas, a tendência é que a situação piore. Pois bem, eu quero falar com você exatamente sobre isso, sobre o não compartilhar, sobre o silêncio dos homens. Espero que a partir destas reflexões que nós faremos, eu possa lhe ajudar a quebrar esse ciclo de silêncio e você comece a viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida muito mais abundante. Porque quando nós compartilhamos, quando nós falamos, isso traz sobre nós um efeito libertador inimaginável. Talvez você seja o tipo daquele homem que até hoje não experimentou isso na sua vida, mas eu creio que você pode começar a experimentar. Bom, a primeira coisa é, onde começa o silêncio dos homens? Começa na infância. Você lembra-se de quando você era uma criança? Talvez uma das coisas que mais você ouviu por parte de seus pais ou de outras pessoas foi a seguinte frase: homem não chora. E isso, infelizmente, ficou na sua cabeça e por conta disso você mantém esse silêncio. Em segundo lugar, uma das frases também muito recorrente é: homem não precisa de ajuda, porque quando o homem chora, ou ele precisa de ajuda, isto na leitura, na interpretação de muitas pessoas, é um sinal de fraqueza, mas na verdade não é. Porque nós, os homens, nós somos tão seres humanos quanto as mulheres. Por que as mulheres podem chorar e nós não? Por que as mulheres podem pedir ajuda e nós não? Talvez alguém possa dizer, mas porque as mulheres são mais fracas do que os homens. Também isso não é verdade. É que as mulheres, elas aprenderam esta sabedoria, a sabedoria do falar, a sabedoria do compartilhar. É claro que eu não estou dizendo com isso que todos os homens não tenham essa sabedoria, mas muitos, eles não conseguem ter, ou se têm, não desenvolve. Então eu gostaria de dizer a você o seguinte: essa ideia de que o homem não chora, de que o homem não pede ajuda, isso é um erro muito grande. Então essa ideia de que o homem não chora, de que o homem não pede ajuda, é um erro muito grande que foi incutido na cabeça de nós os homens. Principalmente aqueles que viveram em gerações posteriores à nossa, isso estava impregnado na cabeça deles. Por isso que nós encontramos muitos homens que, por conta disso, eles carregam dentro de si traumas que estão represados. E qual é a consequência disso? Acaba gerando uma violência muito grande. A violência do homem contra si mesmo, porque ele não consegue se entender, ele não consegue interpretar as suas próprias dores, as suas próprias dificuldades, e essa violência ela acaba atingindo a vida de outras pessoas, principalmente daquelas que estão ao seu redor. Esposa, os filhos, os colegas de trabalho, porque este homem, ele é mal vivo, ele tem situações dentro de si que ainda não foram ajustadas na sua vida, e a maneira que esse homem encontra para muitas vezes resolver essas situações interiores é a partir da violência. A violência através das palavras, a violência física
inclusive, e isso é muito ruim. Uma outra coisa que muitas pessoas também afirmam é que o homem ele tem que sofrer calado, ou seja, ele não deve abrir a sua boca, ele deve permanecer em silêncio. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Houve um homem neste mundo que, quando ele estava atravessando um dos momentos mais difíceis da sua vida, quando ele estava próximo da morte, ele não manteve-se em silêncio. Este homem foi o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse ao seu grupo de discípulos que estavam ali ao seu redor que estivessem ao seu lado, porque ele sabia que de algumas horas ou algumas horas adiante ele haveria de enfrentar uma dor intensa e ele, por conta disso, não permaneceu em silêncio. Então, o conselho que eu lhe dou é o seguinte: não silencie em relação ao que você está vivendo, nem em relação às coisas do passado, da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, e nem mesmo em relação ao que você está atravessando neste exato momento da sua vida. Talvez você esteja aí diante de dilemas, situações mal resolvidas. Isso está lhe torturando, isso está gerando crises profundas dentro de você. Como ontem eu estava conversando com um homem e ele me disse o seguinte: olha, eu estou numa situação tão difícil na minha vida que hoje eu entendo por que é que muitos homens se suicidam, porque eles permanecem em pleno silêncio e chega um momento em que eles não suportam mais as suas próprias dores e veem no suicídio a solução para o seu problema. É claro que esta é uma forma errada de solucionar os problemas da vida. A melhor maneira é você compartilhar, é você falar. Mas muitos homens, às vezes, eles sentem essas dores por causa de questões relacionadas à sua vida paterna. Por exemplo, há muitos homens que eles carregam dentro de si o ressentimento de terem crescido sem a presença de um pai. Aparentemente parece que isto não tem problema nenhum. Aparentemente parece que isto não causa nenhum trauma, mas isso não é verdade. Há muitos homens traumatizados, há muitos homens feridos, machucados, porque não tiveram, quando mais necessitavam, a presença de um pai para orientá-los, para aconselhá-los, para dizer a eles qual o caminho que eles deveriam seguir. E é claro que isto ocorreu pelas mais diversas circunstâncias. Talvez o pai tenha falecido quando eles ainda eram muito novos, ou talvez houve uma separação familiar, e isso acabou afetando a vida deste homem. E ele carrega essa dor, essa tristeza de não ter tido a figura paterna ao seu lado. Talvez você que está assistindo este vídeo, esta seja a sua realidade. Mas acredite que, mesmo que você não tenha tido uma figura paterna do seu lado, isso não significa dizer que a sua vida necessariamente tem que ser um caos. Existem outras pessoas que talvez não consigam substituir completamente a figura de seu pai. Nós sabemos que isto é impossível, mas existem sim pessoas que estão interessadas em você. Outros homens que querem te ajudar, querem fazer com que você encontre o caminho da paz, o caminho da tranquilidade, o caminho que vai te levar a ter uma vida melhor, uma vida mais abundante. Muitos homens também são dominados pelo silêncio porque cresceram em ambientes extremamente agressivos. Aqueles que tiveram pais agressivos, agressivos com as palavras, e às vezes até mesmo agressivos fisicamente, né? Porque muitos pais, infelizmente, eles não conseguem enxergar
que a sua agressividade verbal ou agressividade física em relação aos seus filhos pode sim deixar muitos traumas, muitos buracos sentimentais na vida desses seus filhos. Então, muitos homens sofreram isso e, o pior de tudo, muitos sofreram não apenas agressões físicas ou verbais, mas talvez você, homem, sofreu também agressões. Isso é duro para a masculinidade de um homem, ter sido abusado justamente por aquele que deveria ampará-lo, cuidar dele, no caso, o seu pai. Sabe aquelas coisas que você nunca contou para ninguém, nem para sua mãe, nem para o seu pai, nem para os seus irmãos, nem para sua esposa, nem para os seus melhores amigos. E você vem carregando isso há muitos anos. Eu acredito que chegou a hora, chegou o momento de você falar. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não fale isto para qualquer pessoa. Fale para a pessoa certa. Fale para alguém que de fato tem condições psicológicas, alguém que tenha palavras construtivas para lhe ajudar a vencer esta situação que vem se arrastando há muitos anos na sua vida. Também alguns homens, eles mantêm o silêncio em relação ao relacionamento que tiveram com seus pais. Muitos homens, infelizmente, não tiveram um relacionamento afetivo com seus pais. E quando eu falo de pais, eu estou falando da figura masculina, porque percebe-se claramente, né? O relacionamento com a mãe, claro que existem algumas exceções. Normalmente ele é mais tranquilo, ele é mais amistoso, né? Mas muitos têm dificuldade de relacionarem-se com o seu pai ou nunca se relacionaram. Muitos homens às vezes me dizem por que meu pai ele gerou esse bloqueio no relacionamento entre nós dois. Bom, uma das possíveis respostas é porque talvez o seu pai também não teve um pai que desse a ele esta abertura relacional. E como consequência, o que foi que ele fez? Ele transferiu isso para a sua vida, para a vida dos seus irmãos, para a vida das suas irmãs. Agora, talvez você esteja querendo me perguntar: o que eu faço agora? Bom, a melhor coisa que você pode fazer, perdoe o seu pai por isso. É uma das coisas mais importantes que existe. Porque se você carregar mágoas dentro do seu coração, porque o seu pai não lhe tratou da maneira como você gostaria, isto não vai resolver absolutamente nada. E eu conheço muitos filhos que o pai já até partiu, já não faz mais parte da sua vida física, cotidiana. Claro, pode fazer parte da sua vida sentimental. Por exemplo, eu não tenho mais a figura do meu pai, não tenho mais ele ali presente no meu dia a dia, mas nos meus sentimentos, o meu pai está presente. E as boas lembranças do bom relacionamento. Mas caso eu não tivesse tido um relacionamento saudável com ele, te pergunto, ia adiantar eu ficar curtindo essa dor, chorando, reclamando? Não, porque ele já partiu, ele já foi embora. Mas talvez seu pai esteja vivo. Sabe o que você pode fazer? Você pode procurá-lo. Dizer, pai, até esse presente momento, nós não tivemos um relacionamento saudável, mas eu gostaria de consertar isso na nossa vida. Eu gostaria de ajustar essa situação. Porque nós não somos inimigos, é pai e filho.